Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos, ouvintes da Palavra de Deus. Você está comigo no canal A Bíblia em Foco, falando com todos vocês, Pastor Levi Longaray. É um prazer muito grande, meus irmãos, poder estar falando com vocês. Minha gratidão a Deus pela vida de cada um de vocês inscritos no canal. Minha gratidão a Deus a cada um de vocês que tem chegado, se agregado, que tem recebido, nutrido a sua vida espiritual, nutrido as suas entranhas espirituais. Você que tem se alimentado da palavra de Deus, você que está regozijando, forte, feliz, ativo na presença, pode saber que isto é a palavra de Deus que tem te dado força e graça para você vencer na sua vida diária. Não esqueça de acionar os sinos das notificações, compartilhar, comentar e deixar o like básico fixado no começo do vídeo. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, chegamos diante da Tua presença mais uma vez neste momento, Senhor, agradecendo a Deus pelo ar que respiramos, pela vida que prossegue, agradecendo a Ti pela saúde, agradecendo a Ti por estarmos guardados debaixo de tantos problemas que estamos enfrentando nesta vida cotidiana. Senhor meu Deus e meu Pai, obrigado pela chuva maravilhosa que trouxe sobre o estado do Rio Grande do Sul e sobre a água que tem trazido, meu Deus, sobre o Nordeste, sobre os meus irmãos lá dos outros estados da Federação Brasileira. Senhor meu Deus e meu Pai, coloca a Tua mão de poder sobre os governadores dessa terra, repreenda toda a ação do diabo e corta todo o laço do inimigo, Senhor. Tu és aquele que entorta o arco, quebra a lança, afoga o cavaleiro no mar. O Senhor é aquele que pode todas as coisas, meu Deus. Em Teu nome, neste momento, nós rogamos a Tua bênção, meu Deus e meu Pai, sobre a vida de cada um dos inscritos. Senhor da glória, em nome de Jesus Cristo, nós te suplicamos nesta hora. Senhor, estende as Tuas mãos. Vai de encontro à necessidade nesse momento, vai de encontro às necessidades desta pessoa. Senhor, meu Deus e meu Pai, visita os angustiados através do canal Bíblia em Foco, através da mensagem pregada, Senhor, alcança o necessitado, cura o enfermo, liberta o oprimido, dá ânimo ao desanimado, fortalece os fracos, levanta os caídos e anima os desanimados. Repreende o espírito da morte, da depressão, da angústia, da tristeza. Senhor, levanta aquelas pessoas que estão, meu Deus, atrofiadas sobre os seus artelhos e os põe para caminhar espiritualmente, fisicamente. Eu creio no poder da Tua palavra. Tu és aquele que tudo pode, operando o Senhor, quem impedirá, disse o profeta Isaías, Senhor. Meu Deus, ainda que nós andamos pelos rios ou pelos mares, ainda que nós andamos pelo fogo, nós não vamos submergir, nem a chama arderá sobre a nossa vida, porque Tu estás conosco. Guarda-nos e livra-nos das tentações deste mundo, das árduas tentações que nós enfrentamos cotidianamente. Senhor, guarda o lar, a família, meu Deus, entra na vida conjugal, repreende os espíritos de morte, destruição, toda a obra do inimigo que está lutando contra esse casal, esta família. Levanta, meu Deus, esta pessoa deste leito de enfermidade, confirma a Tua grande obra. Senhor, eu quero te pedir neste momento, com muita humildade no meu espírito, que o Senhor estenda as Tuas mãos para abençoar os Teus filhos, abrindo portas para eles, que eles venham, meu Deus, ter o seu trabalho diário, que o Senhor possa os surpreender a cada um deles que tem nos ajudado neste canal, a levar o Teu santo evangelho, aquelas pessoas que financeiramente estão ajudando o canal Bíblia em Foco, os que também não estão ajudando, porque a Tua bênção não se compra, não se vende, mas que o Senhor possa surpreender essas pessoas com uma bênção extraordinária dos céus, que eles venham entender, Senhor, que verdadeiramente eles estão investindo numa obra e num trabalho sério. Senhor, eu te peço em nome de Jesus Cristo, que nenhuma epidemia, nenhuma praga, nenhum dardo, nenhuma seta, que nenhum arco entesado contra a casa e a vida dos Teus filhos possam alcançá-los. Que o Senhor possa enviar, meu Deus, mensageiros celestiais que trabalhem em prol da Tua igreja, do Teu povo, para que venham neutralizar todo poder contrário. Eu oro por eles neste momento e ministro sobre a vida deles a Tua bênção, em o nome de Jesus. Amém. Queridos e amados irmãos, vocês nos perdoem, porque sentimos de Deus de começar a orar em favor de vocês. Eu acredito que não vou entrar direto sempre na palavra em alguns vídeos, mas eu estarei orando em favor de vocês, porque eu tenho certeza no poder da oração e eu sei que quando nós oramos com sinceridade no nosso coração, Deus, Ele atende às nossas orações. E eu tenho certeza que muitos de vocês vão começar, muitos já têm experimentado a bênção de Deus e muitos de vocês vão começar a testificar do poder de Deus através das mensagens do canal A Bíblia em Foco. Queridos, para não ficar longa a nossa fala, para não ficarmos longos na nossa fala, eu quero trazer um tema hoje bastante complexo.
Eu gravei um vídeo anteriormente agora sobre convertir-me no Ministério X. O que eu aprendi no ministério? Hoje eu vou falar sobre como ser um bom assembleiano. Vocês estão entendendo? No vídeo anterior eu falei como ser um bom Deus amoriano. Ou convertir na IPDA, aprendi a ser um bom Deus amoriano. Hoje eu vou falar para vocês daquilo que eu tenho experiência, daquilo que eu vivi, daquilo que eu sei. Como ser um bom assembleiano? Bom, alguém poderia dizer assim para mim, esse vídeo é todo voltado à Assembleia de Deus. Todo voltado à Assembleia de Deus. Nós sabemos que a Assembleia de Deus está passando por uma dificuldade extraordinária de líderes corruptos, processo e mais processo, líderes impedidos de sair até dos seus próprios países, fazendo parte de convenções da Assembleia de Deus, pessoas próximas a líderes de convenções, irmãos de líderes de convenção que são proibidos de estar viajando, estão proibidos pela própria justiça do Estado das Federações Brasileiras. E nós queremos falar sobre as pessoas ainda defender, muitas das vezes, sua instituição, defender esses líderes corruptos, amontoar para eles, que no vídeo que eu gravei anteriormente teve pessoas que ficou bravo comigo, que eu falei sobre a liderança do outro ministério. Olha, meus irmãos, o que está errado na liderança dos ministérios tem que falar. Não tem como colecionar esses líderes e esses líderes ficar derrubando obreiros, homens de Deus, destruindo chamados de homens verdadeiros, matando a fé de muitos homens que eu conheci, milhares de homens aí que estão no Brasil morrendo espiritualmente por causa dessas lideranças corruptas, e eles sentados na cadeira do coronelismo, ditando regra, ninguém tira eles do poder e eles ficam até o final comandando a igreja no meio da corrupção, impedindo homens de Deus de desenvolver os seus ministérios, que são homens que sabem o que eles querem. Só pregar o evangelho, falar da verdade, levar as pessoas para o céu e viver uma vida digna para Deus. Eles não conseguem. Então vou falar, e esses que vêm aqui defender a sua instituição, vocês são idólatras, vocês são falsos, hipócritas, idólatras. Vocês não têm conhecimento verdadeiro, e se tem, perderam na estrada. Se tem, vocês perderam a honra no meio dessa desigualdade que o mundo vive hoje. Vocês estão entendendo? Porque quem tem honra, quem tem caráter, personalidade forte e vive o verdadeiro evangelho, não defende erros dentro de instituição nenhuma. Principalmente quando não é erro doutrinário e errinhos, tipo um racho numa saia, que neles defendia, que não ficava lá, muitas vezes uma obreira costurando o racho de uma saia do irmão, não que eu seja a favor ou contra, mas aí ficavam lá roubando milhares de reais, pelo amor de Deus. Então eu falando muito dessas igrejas que vivem isso, que impõem fardo pesado nos membros que eles não tocam a ponta do dedo, e eles vivem uma vida regalada. Então, nem uma coisa nem outra está certo. O que nós devemos fazer, essas lideranças corruptas não vai nos imunizar de seguir a doutrina. Nós temos que seguir o que eles pregarem e mentirosamente não seguiram, nós dentro da verdade temos que seguir. Vocês entendem? Mas então meu líder foi isso e aquilo, não vou seguir mais nada, porque eu confiava naquele homem. Não, isso não muda nada. Ele é corrupto, problema dele. Nós temos que continuar servindo a Deus e adorando a Deus na beleza da sua santidade. Então vamos lá para nós não nos perdermos. Sou um assembleiano, e agora o que fazer? Eu me converti na Assembleia de Deus. Eu sou um assembleiano. E agora o que eu vou fazer? Alguém poderia me perguntar. Por que, pastor Levi? Porque eu aprendi lá como ser um bom assembleiano. E agora eu estou na Assembleia de Deus. Eu sou um assembleiano. O que eu vou fazer agora? Bom, eu e muitos de nós fomos à igreja no intuito de conhecer a palavra e ser salvo. Eu e muitos de vocês, nós fomos até a igreja no intuito de conhecer a verdadeira palavra de Deus e ser salvos por Cristo. Vocês estão entendendo? O nosso intuito, a nossa ida até lá foi para conhecer a salvação e a palavra de Deus. Bom, foi isso que nos ensinaram lá. No decorrer do vídeo nós vamos aprender. Nós vamos até a igreja, seja ela a placa que for, para conhecermos a Cristo e conhecermos 100% sua palavra e irmos para o céu. Será que é isso que estão nos colocando em nós? Será, meus irmãos, que é isso que estão ensinando para nós? Vamos meditar. Eu tenho andado muito reflexivo nos últimos dias. Deus tem revelado muitas coisas lindas, usando pessoas, estudos, palavras, orientações, e nós temos trazido para vocês a maior riqueza que uma igreja ou um canal na internet poderia trazer. Então vocês usufruam, aproveitem, porque vocês não vão ouvir em outro lugar. Eu tenho certeza, não vão ouvir. Não é porque eu seja alguma coisa, é a preparação que Deus colocou no meu coração para transmitir para vocês, é algo vindo do céu, é maná quentinho, é pãozinho quentinho do céu, vocês estão entendendo? Então você foi até a igreja para ser salvo, conhecer a palavra, ou você foi até a igreja para conhecer a Assembleia de Deus?
Vou provar para vocês que na Assembleia de Deus, ninguém vai hoje em dia para conhecer a palavra. Ninguém vai para conhecer a Cristo 100%, ninguém vai para conhecer a palavra de Deus e 100% ser salvo. Você vai até lá, sabe para quê? Vou abrir o leque agora, eu ia deixar para o meio do vídeo, mas já vou batizar e tematizar aqui para vocês já ir escutando e tendo em mente que é verdade que eu estou falando. Você vai até a igreja Assembleia de Deus para ser um bom assembleiano, para se tornar um ótimo e bom assembleiano. Você não vai para se tornar um ótimo e bom cristão, que vai obedecer a palavra de Deus 100% e vai aprender a palavra de Deus como ela é. Você vai aprender o que aqueles líderes, Antônio Gilberto, que já faleceu, e os demais ali do CAPED, o Hélito Bezerra, o João Colenda Lemos, e todos esses homens que não podem falar, Deus livre, inclusive o Moabel Pereira, que tem o canal aí nos Estados Unidos, é muito amigo deles, estudou com eles na época, mais de 50 anos atrás, ali na Pindamonhangaba, onde é o grande instituto que a gente conhece e sabe da Assembleia de Deus. Tive aula com muitos professores daqueles ali no meu ministério, Deus o livre falar, mas o que você vai aprender é o que vem através dos grandes estudiosos, teólogos que aprenderam na Pindamonhangaba há 50 anos, 60, 40, que vão escrever aquelas revistas da escola dominical, da EBD, que você vai aprender doutrinas ali, onde aquela revista prega ali o divórcio, sorrateiramente dentro da igreja, que era uma das pregações do Antônio Gilberto, por traição você pode casar de novo, e você vai aprender. Deus o livre, falar do Antônio Gilberto, um pastor disse para mim, em você eu não creio, o que você prega, se você me falar do Apocalipse, não acredito, se for um teólogo da Assembleia, grandes coisas, um teólogo da Assembleia de Deus, se não tiver o Espírito de Deus. Eu sou um teólogo que não sou conhecido, sou um pregador e talvez eu tenha muito mais noção do caminho do céu do que esses grandes teólogos que estão debruçados sobre a cadeira com uma pia de livro à sua vanguarda, à sua retaguarda, e que fica escrevendo esses artigos. Porque eu jamais colocaria minha caneta para escrever um artigo onde aconselhasse pessoas em massa a se divorciar por causa de traição, como fez o Antônio Gilberto, e ainda colocou no rodapé da Bíblia Pentecostal, que é uma Bíblia de cunho assembleana, onde o Antônio Gilberto tinha algumas escritas ali, alguns estudos, que a mulher e o homem, por imoralidade sexual, entenderam mal o texto da Bíblia, pode casar de novo. Aí que alguém vai dizer, quem é você, quem é eu e quem é o Antônio Gilberto? Nós somos filhos de Deus, servos de Deus. Vocês estão entendendo? E eu, como servo de Deus, não posso enrolar ninguém através da palavra. Então, a pessoa que é um assembleano, ele vai para a igreja para se tornar um bom assembleano, para não faltar uma escola dominical, para não faltar uma reunião. Hoje nem reunião eles vão mais. Hoje a escola dominical é vazia. Por quê? Porque Deus botou isso na balança e viu essas mentiras deslavadas deles. E hoje a igreja Assembleia de Deus é uma igreja sucateada, abandonada. E aonde ela está cheia é porque é uma igreja mundana e está cheia de crentes libertinos e mundanos. Esta é a realidade. Fique feliz quem quiser, engula, se não quiser engolir sem água, toma um gole d'água, ou engula seco, não importa, não estou preocupado com o que você pensa, eu estou preocupado que vocês estão enganando as multidões, e nós estamos aqui para os desmascará-los em nome de Jesus. Então eles vão para a igreja, não para se tornar um cristão autêntico ou um conhecedor da palavra e para o céu, eles vão para a igreja Assembleia de Deus para se tornar um bom assembleiano. Vocês estão entendendo? Que nunca vai questionar aqueles líderes ali, que vai obedecer aqueles líderes inquestionavelmente e engolir goela abaixo tudo que aqueles líderes falam. Não é o que Jesus fala. Inclusive, quando tem um aconselhamento pastoral, já gravei num vídeo anterior meu, o que vale é a palavra do pastor e não a palavra de Deus. Vale mais o aconselhamento de um pastor fora da Bíblia do que a própria palavra de Deus, porque eles aprendem a não se levantar contra um ungido. A Bíblia não está dizendo isso. Se levantar contra um ungido é você se levantar contra um homem que está dentro das diretrizes sagradas e que está fazendo a vontade de Deus. Agora, você pelejar pela verdade da palavra não tem nada que se levantar contra um ungido. Então eles usam isso como argumento para cima de você, para fazer de vocês gado nas mãos deles. Aí eles vão com a guiada atrás de com o rei, e vocês sabem o que é rei aqui no Rio Grande do Sul, é um pedaço de madeira com uma chibata de couro na ponta. Então eles vão com o rei tocando e vocês vão obedecendo. Na verdade, meus irmãos, é isso que acontece. Bom, então você vai lá, vai obedecer aqueles líderes teólogos formados ali no Instituto Pindamonhangaba, em alguns outros institutos aí, e eles vão escrever aquelas revistas de escola dominical, você é obrigado em toda a escola dominical, e ali você vai aprendendo, engolindo, e eles vão te doutrinando, te ensinando, e você vai entrando naquele sistema, e você daqui a pouco não tem mais voz ativa, daqui a pouco você não obedece mais a doutrina, e daqui a pouco você briga com todo mundo, defendendo a tua instituição e teu líder, e se levantando contra todas as demais igrejas, dizendo que a única igreja amável, bondosa, que segue a palavra de Deus, e que está na linha da palavra de Deus, é a Assembleia de Deus. Não venha com chorumela e com mimimi, blá blá blá, porque eu conheço, vivi e Deus me orientou a vir desmascará-lo. Não é em vão. Se eu vim, dei a cara para bater, porque eu sei muito bem o que eu estou falando. Bom, então conhecemos uma instituição chamada Assembleia de Deus. Você achou que tinha ido a Cristo para conhecer a palavra 100% de ser salvo, mas você acabou conhecendo uma instituição chamada Assembleia de Deus. Vocês estão entendendo?
Uma coisa é instituição, outra coisa é uma instituição que prega a verdade, e outra coisa é uma instituição que não prega a verdade, não tem compromisso com a palavra de Deus. Você não vai se tornar um crente salvo, conhecedor da palavra, você vai aprender a ser um ótimo seguidor daquela instituição. Quem está entendendo? Bom, meus irmãos, na Assembleia você vai não para ser um crente, um servo fiel, conhecer a Bíblia. Não, você não vai para ser salvo, de forma alguma. Você não vai lá para conhecer a Bíblia na íntegra, para eles pregar sem papas na língua, sem rodeios e sem atalhos a palavra de Deus como ela é, não. Lá é uma jogatina política, é um jogo, um sistemático, onde tira esse, põe aquele, encosta esse, onde eles têm como um binóculo para enxergar, eles têm uma visão tão grande como a de um binóculo de alto alcance, como um binóculo de uma arma sniper. Eles alcançam de longe quem é de Deus, quem tem Bíblia, quem gosta de santidade, e eles já vão encostando, eles enxergam isso, e eles vão alimentando ali em volta deles aquelas pessoas que são de acordo com eles, e aquela igreja fica um sistema tão nojento de se congregar. Vocês nem imaginam, se você é um obreiro, você fica amarrado, amordaçado, você não consegue fazer nada, não consegue ter voz ativa, e você vai entrando naquilo ali, vai ficando doente, tenso, é uma tribulação, é algo diabólico o que acontece dentro dessa instituição. Bom, o intuito é se tornar um bom assembleano de quem está indo lá, não é ser salvo. Não é receber a palavra de Deus, mas sim ser um bom assembleano. Você vai para ser um bom cabrito. Você sabe disso? Por quê? Porque você vai para ser um bom cabrito, porque lá você aprende a não berrar. Por exemplo, eu fui um homem de Deus em toda a minha vida dentro da Assembleia de Deus e das outras, que quando algo estava errado, era em reunião fechada com pastores, evangelistas, presbíteros, ou aonde fosse, eu já dava o meu grito de liberdade. Por exemplo, quando vim instigar alguém a colocar um item tipo divórcio nas reuniões para passar, eu já não aprovava, eu já berrava, eu já gritava. Então você vai lá para aprender a ser um bom cabrito. E um cabrito que não pode berrar. Vocês estão entendendo? É um cabrito, essa gente lá, mas um cabrito de boca fechada. Um cabrito que não pode berrar. Porque se você for berrar, você não é um bom cabrito. Porque eles mesmos dizem que o bom cabrito não berra. Vocês estão entendendo? Aceita tudo calado. Bom, vamos meditar. Você está nesta instituição chamada Assembleia de Deus, e agora o que fazer? O que fazer? Eu conheço bem a Assembleia de Deus gaúcha. Vocês estão entendendo? E é dessa que eu vou falar. Eu vou falar um pouco de todas no Brasil, mas eu vou enfatizar mais essa aqui, que é a que nós conhecemos. Vocês estão entendendo? Mas eu vou fechar aqui para não ficar barulho dos cachorros aqui e não estragar a gravação. Vamos prosseguindo então, meus irmãos. Então eu vou falar mais da Assembleia de Deus Gaúcho, que é a que eu conheço mais. Vocês entendem? Mas eu acredito que está geral em todos, porque a gente tem escutado o comentário geral, e a gente tem muita experiência dessas outras aí também, já viajou um pouco. Vocês estão entendendo? Bom, meus irmãos, percebi que lá você não aprendeu ser um cristão ou um cristão salvo. O que você aprendeu lá? E sim ser um bom assembleano. Você lá dentro da instituição não aprendeu a ser um cristão salvo. Você foi para aprender a ser um bom assembleano. Inclusive os pastores têm aquele orgulho. Eu vivi muito lá e eu sei a nossa Assembleia de Deus. A igreja mãe, não tem nada de igreja mãe. Esse respeito que eles têm, porque a Assembleia de Deus é uma mina de ouro para eles. Os pastores presidentes, eles mandam, e acima deles não tem ninguém, nem Deus está acima deles. Deus está acima no sentido de entronizado, mas eles não o obedecem, eles fazem o que eles bem entendem, o que eles bem querem. É assim, a hierarquia vai subindo até chegar neles. Quando chega neles, a hierarquia é bíblica, mas eles não obedecem a hierarquia, porque a hierarquia é tão bíblica que quando alguém fere a hierarquia, pode ser grande ou pequeno, o primeiro ou o último escalão tem que ser corrigido pela palavra, mas presidente de igreja, Assembleia de Deus e família deles nunca são corrigidos. Outra coisa, tem gente que aqui, você veio e falou mal da IPDA. Eu não falo mal de PDA, eu falo das podridão que está dentro dessa instituição, grandes, poderosas, que estão massacrando milhares de pessoas, seja ela que for. Eu não tenho nenhum deles como líder de estimação ou instituição amada de estimação. Se tem uma instituição e está agindo errado com as pessoas, humilhando, pisando, maltratando, ignorando as pessoas e se fazendo milionário em cima de pessoas indefesas, tem que ser falado, meu irmão. Seja igreja pequena ou grande, se alguém está enganando, tem que ser falado. Então, os cultos de reunião e escola bíblica não era para aprender a Bíblia. Você nunca foi num culto de escola bíblica ou numa reunião de obreiro para aprender a Bíblia. Quem sabe, quem for obreiro e não é assim um gado que anda cego debaixo da guiada dos seus líderes, vai entender o que eu estou dizendo. Quem é obreiro experiente, você vai para lá aprender naquela reunião ser um bom assembleano. Aquilo que eu falei antes, ficar quietinho,
não se levantar contra ninguém, contra nada, não dar nenhuma opinião, escutar tudo calado, tudo que o teu líder disser, tu tem que engolir goela abaixo. Se tu quer crescer no ministério, tem que fazer tudo que ele fala e tudo que ele diz você escutar e não questionar e não abrir a boca numa palavra. Tem que ser um bom cabrito para eles, mas o bom cabrito para eles é aquele que não berra, que fica quietinho, aceitando tudo. Vocês estão entendendo? Então, você vai lá para isso. Você vai para ser um bom assembleano. Bom, ali eles incutem nas cabeças o que devemos fazer para ser um bom assembleano. O que eles incutem na nossa cabeça ali ao longo da história? Nessas reuniões são incutidas em suas mentes alguns princípios, a saber, um desses princípios de autoridade. E qual é o princípio mais incutido dentro das lideranças assembleanas, nas reuniões, na escola dominical, nas revistas, tudo? Princípio de autoridade. O princípio de autoridade é bíblico, eu concordo, porque quando Jesus falou de autoridade com o centurião de Cafarnaum, e o centurião de Cafarnaum entendeu a autoridade de Cristo, mesmo ele sendo a maior autoridade naquela época, era um centurião romano, que era chefe de alguns batalhões ou de um número de soldados, ele era honrado naquela localidade. Então ele entendeu a autoridade de Cristo, se dobrou e deixou a autoridade dele de lado. Só que os assembleanos ensinam essa autoridade, esse princípio de autoridade, para nortear e basear e ajudar eles, nunca os membros ou os outros obreiros. Então esse princípio de autoridade é mais ou menos o seguinte: não se levanta contra o teu pastor. O teu pastor pode estar roubando, adulterando, afundando a igreja, roubando com instituições, com ONGs, com instituições filantrópicas. O teu pastor pode estar colocando divórcio em massa dentro da igreja, que nem eu vivi aqui com eles e sei. Ele pode, não é um caso, que nem o Antônio Gilberto entrou com aquele negócio de moralidade sexual, com aquela doutrina falsa dele, e depois aquilo virou moda, de um caso virou milhares. Tinha uma igreja aqui no Rio Grande do Sul, a igreja que eu congreguei aqui na igreja de Campo Bom, por exemplo, que se tivesse 300 membros, um número X grande de membros na congregação era divorciado, porque era pregado liberalmente o divórcio, e os líderes ainda queriam colocar uma lei deles mesmos, fazer o próprio processo do divórcio, do litígio ali dentro com o advogado da igreja e na própria prefeitura, porque se tornam grandes, começam a mandar na prefeitura, começam a mandar em tudo, e daqui a pouco eles mesmos vão fazer os divórcios dentro da própria igreja, porque tem advogado, tem juiz, tem tudo. Então se eles instituem um juiz de paz ou um juiz civil criminal, eles mesmo podem divorciar as pessoas e casar dentro da igreja. Então fuja disso, meus irmãos. Eu estou falando para vocês o que eu sei, que eu vivi, eu jamais falaria uma mentira. Fuja disso, porque eles estão destruindo com os casais, com a essência do evangelho, com a verdadeira palavra de Deus. Então você vai para lá para aprender a ser um bom assembleano, um bom cabrito que não berra e fazer tudo que o teu líder quer, sem questionar e sem dizer nada. Aí o seguinte, meus irmãos, não é desabafo, é experiência de Deus vivida e gravando para o Brasil, para o mundo todo. Escuta o que eu vou dizer. A Assembleia de Deus, toda ela é assim. De país para país, não muda nada. Como é que diz assim? Muda só o penteado, a noiva é a mesma. Vocês estão entendendo? É que nem na política, entra o Juca e sai Manduca e o baile sempre formado. Não muda nada a política. A única coisa que pode mudar na política agora deu uma mudança aí, porque entrou alguém que tem um pouco de caráter, tem uma vida assim meio voltada para a palavra, aí está acontecendo umas coisas boas. Graças a Deus por isso. Mas normalmente, quando não tem um homem de Deus, um homem que quer seguir a verdade para Deus, mesmo sendo um católico, ali é que entra um e sai outro e é a mesma coisa. E a Assembleia de Deus é a mesma coisa, só muda o penteado, a noiva é a mesma em tudo que é lugar. Não se iluda, você vai sair daqui lá um pouquinho melhor, mas liberal todas são, uma pior que a outra e segue, o baile vai seguindo, vocês estão entendendo? Eu ia gravar com muita educação para os senhores do mundo aí, não os senhores do mundo digamos da ordem mundial, mas os senhores da igreja, os pastores de toda denominação, interdenominacional, me escutar e dizer, mas que homem educado, vale a pena ouvir, mas eu vou rasgar o verbo, não vou gravar assim numa linguagem bem educada, eu vou rasgar o verbo mesmo, para que todo mundo que escute saiba que eu estou falando aquilo que está entranhado dentro do meu coração e que eu preciso falar para a defesa de muitas pessoas. Então você aprendeu esse princípio de autoridade, mas não é bíblico, não é o bíblico, não é o princípio de autoridade de Cristo com o centurião. Não, de reconhecer a autoridade e viver debaixo de autoridade. Quem vive debaixo de autoridade também é submisso. Eles pregam o princípio de autoridade, mas não pregam o princípio de submissão dele com os membros e com a igreja. Eles cobram da igreja, mas eles fazem o que eles quiserem. Eles são insubmissos com as regras, com as leis, com a instituição. Eles são desobedientes às normas. Eles não obedecem à palavra de Deus e pregam para os outros obedecer. Então esse é o princípio de autoridade que eles vão ensinando. Não se levanta contra o ungido.
Se tu se levantar contra o ungido, tu morre. É isso que ensinaram na IPDA, isso que ensinaram na Assembleia de Deus, de tudo que é lugar. E aí nós vamos engolindo ungido adulterando, ungido largando a esposa, pegando tua esposa, né, indo embora, que nem eu falei para vocês, aquele líder convencional aqui do Rio Grande do Sul, o Biratã Batista Job, que separou, era líder da convenção e líder da igreja em Porto Alegre, separou aqui, canalha, e foi embora com outra mulher nova, casou e está lá na Madureira, em São Paulo, lá pastoreando a igreja, lá quietinho. E ainda ganhando jubilação aqui do estado do Rio Grande do Sul. São tudo corruptos, são tudo canalhas da fé. Quer processar? Processa. Processa que nós vamos para lá, para o tribunal com vocês. E vocês vão ter que provar que o que eu estou dizendo não é verdade. Não é eu provar, vocês vão ter que provar que o que eu estou dizendo não é verdade. Vocês estão entendendo? E eu quero ver vocês provar que os vídeos do canal não são vídeos coerentes com a verdade. Nem que a gente pegue um advogado da Defensoria Pública para defender a gente. Quem fala a verdade vai vencer sempre, meus irmãos. Vocês estão entendendo? Então esse princípio de autoridade é só para os membros, nunca para eles. Bom, meus irmãos. Então, nessas reuniões são incutidas em suas mentes alguns princípios, a saber, um desses princípios de autoridade. Você escutou durante toda a sua vida, eu até anotei para não esquecer, para vocês receberem algumas partes, eu anotei, novo assim, o assunto norteado pela palavra de Deus e pela verdade daquilo que nós precisamos seguir. Então você escutou por toda a sua vida que o mais cobrado, e o mais falado e o mais discorrido assunto foi esse, o princípio de autoridade. Que vocês não podem se levantar contra um ungido de Deus, que você não pode se levantar contra o pastor assembleano, que você não pode tocar no presidente. E aí é muita camada, primeira camada de conselheiro fiscal, conselheiro consultivo, conselheiro doutrinário, conselheiro de ética. E aí os membros, os pastores, os obreiros vão ficando muito distantes com medo. E aí lá no topo dessa pirâmide diabólica, que não seria uma hierarquia ministerial bíblica, mas uma pirâmide, isso eles ficam imunes. E aí eles fazem tudo. Esses presidentes, sabe por que eles estão sendo desmascarados agora? Eles estão apavorados. Eles estão enlouquecidos. Eles achavam que nunca iam ser desmascarados pelo poder de Deus, porque eles vinham, começou com a doutrina, a gente cobrava, e eles foram escondendo, enganando e mentindo, e veio vindo à tona, e veio vindo às claras, que eles não amavam doutrina, que eles não queriam nada de doutrina, que o negócio deles era outro, que eles eram liberal, e veio até que eles chegou na vida moral e na vida financeira, nesse estelionatário que eles fazem. Então, isso veio à tona. Eles não imaginavam, eles estão apavorados, e muitos deles estão com 80 anos, 85 anos. Pastor corrupto, ladrão com 80, 85 anos. Esse líder de convenção, nenhum é novo. Porque esses pastores lá, para eles chegar a um nível convencional, são tudo pastores acima de 50 anos de idade. E tem como é que um homem, meus irmãos, com 60, 70, 80, 85 anos, está preocupado em roubar, não se preocupa vai cuidar da tua alma, rapaz. Ser relapso com a sua alma. Você não interessa ser elite, se você é fulano, se as pessoas dobram os teus pés, eu não estou nem aí para você. Se você, porventura, me escutar, entenda uma coisa, você vai para o inferno. Não, você é juiz. Não sou juiz. É aqui, ó. Essa palavra aqui diz que os idólatras, os fornicários, os adultos, mentirosos, homicidas, os ladrões vão ir para o inferno. Você vai para o inferno. E você vai levar os seus membros para o inferno. Você vai ser cúmplice da alma dos seus membros, porque você não os ensinou. Vocês estão entendendo? Você com 80, 85, 70 anos ser ladrão, roubador, perverso, imoral. Às vezes a esposa nem bem morreu, vocês já estão lá. Sinceramente, vocês vão pagar caro pelo que vocês estão fazendo. Vocês deviam estar preocupados com a alma de vocês. Que homens vaidosos, 80, 85 anos, vocês acham que nunca vão morrer? Vocês estão achando que nunca vão sair dessa vida? Vocês estão achando que são imunes? O que passa pela cabeça de vocês? Eu sempre tive uma preocupação tão grande com a minha salvação, vocês não se preocupam. Que Deus tenha misericórdia da alma de vocês. Por que um homem de 80, 85 anos, 86 anos está tão preocupado com as coisas dessa vida? Preocupado e não se preocupa com a sua salvação, preocupado com tesouros terrenos, você está transpassado pelo vil metal. Vocês estão entendendo, meus irmãos? E esses homens hoje não tocam na minha reputação. Eu fiz... escuta o que eu vou dizer. Cada vez que eu prego contra Deus é amor, as coisas erradas, Deus é amor, da Assembleia, da Igreja de Jesus Cristo, de outras igrejas, alguém diz assim, o missionário foi um homem que ganhou 1 milhão de almas. Escuta o que eu vou dizer. Vou dizer porque agora, obviamente, eu não posso esquecer. É o que mais se comenta aqui, eu vou clarear nesse vídeo. Não interessa se ele ganhou 1 milhão de almas. Não interessa se ele cooperou 50 anos. Ele tem que ter vida no altar e continuar fiel até o fim para ir ser salvo. Paulo disse que eu ganhando a muitos não venha perder a minha alma, porque Paulo tinha noção disso. Outra coisa que eu vou dizer, porque o fulano, por exemplo, o Abílio, quando é contrariado, ou qualquer pastor, porque eu tenho história.
Quem é você? Ora, quem é você para denunciar ele? Não precisa nem ser um crente, qualquer homem de caráter secular. Porque não adianta dizer que tem 50 anos de fé, que tem 40 anos de igreja, isso não resolve nada, meus irmãos. Vamos parar com esses carteiraços. Eu sou um pastor assembleano, tenho 50 anos de ministério, quem é você? Ora, isso aí acabou, ninguém mais engole mais isso. Não importa se você tem 50, 10, 20, 30, se você fez, se você viajou o mundo, se você tinha aviões, se você tinha chácara, não interessa, os teus bens não compram ninguém. A igreja, o evangelho é diferente, o que compra é você estar no caráter, e nem compra, convence, é você ter uma vida digna diante de Deus. Estão entendendo, meus queridos e amados irmãos? Outra coisa. Assim você entrou embaixo de um jugo difícil de sair. E acaba sendo um bom assembleano. Você acaba sendo, porque aí você já está naquele jugo, já está no sistema, aí fica difícil sair. E aí você diz, e agora? O que fazer? Então você fica ali obedecendo, como um bom cabrito, sem berrar, e obedecendo. Você se tornou não um bom cristão, não cristão salvo, você se tornou um bom assembleano, um ótimo assembleano. Vamos à frente, os pastores da Assembleia vão ficar bravos comigo. Alguns deles vão ficar endemoniados, outros vão querer me processar, outros vão querer... Não interessa, meus irmãos, não interessa. Não interessa o que vocês pensam ou deixou de pensar. O que importa é a verdade da palavra de Deus. Vocês estão entendendo? Durante anos nós víamos missionário falando mal dos líderes da Assembleia de Deus, os líderes da Assembleia de Deus presentes com a raiva do missionário. Quer dizer, nenhum nem outro está certo. Vocês estão tudo errado, porque vocês estão numa divergência doida, brigando por poder e por número de membros. Preocupado mais é com o financeiro de vocês, com as chácaras, fazendas, iates, os barcos, as fazendas e tudo. É incrível, mas chegamos a esse ponto tão triste, meus irmãos, tão doloroso do evangelho na face da terra. Eu queria gravar de uma forma mais educada, mas eu acredito que quem gosta do canal Bíblia em Foco vai dizer assim, não, irmão, rasga o verbo mesmo, fala o que tem que falar. Não estou gravando para os pastores engravatados, que não conseguem fazer um vídeo sem uma gravata, que não conseguem fazer um vídeo sem estar com a sua plataforma, com a sua sala de livros, na vanguarda, na retaguarda e, enfim, nas suas laterais. Vocês estão entendendo? Eu estou falando para quem sabe que se alguém está me escutando, sabe que eu não estou aqui sem conteúdo. Porque jamais alguém poderia falar alguma coisa dessa natureza se não vivesse, se não soubesse o que está falando. Vocês estão entendendo? Bom, meus irmãos, então começa a defender uma bandeira indefensável. Porque aí ele não tem mais noção do evangelho, não sabe mais o que aconteceu com a vida dele, entrou no sistema, está com um bom cabrito, não pode berrar, aprendeu o princípio de autoridade, que não pode se levantar contra o seu líder, contra a sua instituição, e agora ele vai então defender aquela bandeira que é indefensável. Vai defender o indefensável, porque o que é indefensável? Um evangelho prostituído não se defende. Um líder que está errado fora da Bíblia não se defende. Você tem que defender o evangelho verdadeiro de Cristo. Vocês estão entendendo? E é o que as pessoas fazem, defende a sua instituição, sua bandeira, o seu líder, mas não defende o verdadeiro evangelho de Cristo. Vai ter alguém lá do outro lado que vai dizer glória a Deus, com certeza, meu irmão. Deixa nos comentários o que vocês acham disso. Você tem que defender o evangelho, não a instituição. Se um dia ela começou bem, hoje ela está mal, você não tem que defender a instituição, você tem que defender o evangelho, que um dia nessa instituição era verdade para eles. Hoje não é mais. Vocês estão entendendo? Enfim, você se tornou refém daquilo que você aprendeu. Você é um refém daquilo que você aprendeu, não da palavra de Deus. Afinal, você não aprendeu o verdadeiro evangelho da Bíblia. Não aprendeu o que deve se fazer para ser salvo. Você aprendeu o que se deve fazer para ser um bom assembleano. E sim aprendeu como ser um bom assembleano. Como assembleano, bom e ótimo, tem que obedecer o seu líder, seu pastor, sem questionar. Aquilo que eu falei antes, não pode questionar em nada. Senão você nem cresce, mas você não aparece mais nada. E ainda como membro você fica lá de lado, o pastor te olhando com o olho feio. Porque eles dizem que você se levantou contra o líder. Tem pastor da Assembleia que é tão mimado que eu fui conversar uma vez com um pastor no gabinete e eu disse 2, 3 palavras para ele com o maior carinho, com respeito. Ele não gostou. Aí o outro vice-presidente veio dizendo que eu tinha me levantado contra o pastor. Porque eles são tão mimados, mas esses pastores estão tão distantes da palavra de Deus que se você conversar com eles biblicamente, severamente, pela palavra, eles já dizem que você está ofendendo eles. Vocês estão entendendo? Não pode falar nada. Bom, meus queridos, sendo assembleano não pode pensar. Se você for um bom assembleano, você não vai poder pensar. Caso você seja um pensador, não pode ser um assembleano. Porque se você for um assembleano, você não pode pensar. Porque se você pensar e ler a Bíblia, você vai ver o que está errado. E se você quer ser um pensador, um pregador, um ensinador,
um ministrador de estudo, alguém que pensa, alguém que escreve, alguém que reflete, alguém que recebe alguns textos maravilhosos, você não pode ser um assembleano, porque se você se tornar um pensador, automaticamente você não vai conseguir ser um assembleano, porque eles não deixam você pensar, eles querem se tornar refém dos teus pensamentos, você vai se tornar, eles querem deter e ter poder dos seus pensamentos, você está entendendo? Quem está entendendo? Então, se você for um pensador, você não vai poder ser um assembleano, será rechaçado e repelido, você será escanteado, como diz aqui no Rio Grande do Sul. Vão te colocar para escanteio. Esse aí não, porque você é um pensador e eles querem tornar-se dono dos teus pensamentos e da sua vida. Você não tem direito nem de pensar, nem de falar, nem de pregar no altar. Você tem que pregar o que eles querem, você tem que fazer o que eles querem, você tem que viver como eles querem e andar nos passos daquilo que eles querem, não é do que a palavra ensina a você. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Você será escanteado e será colocado em nível existencial, pois você é uma pessoa não grata, que pensa muito e questiona muito. Você não é grata a Deus, não é grata ao ministério, você não é um bom assembleano. Você pensa muito, você questiona muito, você prega muito e você quer saber das coisas da Bíblia que são reais. Vocês estão entendendo? Perdoe um pouco o barulho, mas vamos até o fim. Então já o bom assembleano tem que ouvir seu pastor e fazer aquilo que ele manda e acabou. Acabou o papo, fim de papo. Vocês estão entendendo? Ou seja, na minha fala, fim de papo. Faça o que eu digo e acabou. Faça o que eu estou mandando e faça o que a instituição está ordenando e acabou, fim de papo. Quem está entendendo? Então escutem, então eles vão incutir dentro do seu ser ou da pessoa seu modo vivendes. O que é isso? Seu modo de viver, seu modo de andar, a forma de você trajar, a forma de você comer, a forma de você vestir. E eles vão mandar até na sua vida, vão mandar em tudo, você entendendo? É errado? Não, se eles pregassem o que é certo, não. Mandar não. Dominar a pessoa não, mas ensinar, instruir. Você aí eles dizem um monte de coisa que você tem que fazer, mas não te ensinam você a andar bem vestido. Aí lá a mulher pode andar de calça, pode mostrar a poupança, pode andar com vestido exuberante, do jeito que eles ensinam. O modo vivendo é o deles. Eles vão ensinar como é que você tem que viver. Vocês estão entendendo? Como é que você tem que andar, como é que você caminha, como é que você fala, tudo. Vocês estão entendendo? Se for para o lado do bem, não quer dizer, mas é que eles querem dominar você a fazer o que eles bem entenderam. Vocês entendem? Você se tornar um robô, um mecanismo dominado por eles. E todas as perversidades eclesiásticas as quais você defende de um exidente. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Tem muitas perversidades lá que vocês defendem de um idente que está dentro da Assembleia, que você vai se tornar alguém mandado por eles, que vai ser dominado por eles a defender essas perversidades, essas perversões, a defender. Vocês vão aceitar o modo vivente que eles vão botar para vocês e toda a vida de vocês vai ser, vocês vão caminhar debaixo das orientações deles. Vocês estão entendendo? E ainda vai defender todas essas perversidades eclesiásticas que eles cometem. Cuidado, hein? Se você for cúmplice disso aqui, cuidado. Você sendo conhecedor da palavra, você não é mais inocente. Mas meu líder me diz, não quero saber. Se você é um menino na fé que está chegando, não tem conhecimento nenhum, mas se vocês que são crentes antigos, conhecedores disso aqui, obreiros, vocês vão responder por isso aqui no dia do juízo. Eles estão roubando, estão cometendo estelionatário, tudo que é tipo de fraude, vocês estão concordando, às vezes, em documentação, vocês que são obreiros, vocês são cúmplices disso aqui. Vocês estão entendendo? E não é eu que estou falando, é a Bíblia que diz, hein? Ficarão de fora os ladrões, os bêbados, os idólatras, os imorais, os mentirosos e todos aqueles que amam e cometem a mentira. Vocês estão entendendo? Apocalipse. Então não vem com conversa. Vocês estão entendendo? E a Bíblia tem mais ainda. Tem versículo que fala da concordância. Paulo escrevendo que você está concordando, formando um corpo com eles. E ainda tem mais ainda. A Bíblia diz, sai fora deles, sai do meio deles. Não toca, não faça, não. Cuidado, hein? Cuidado, alguém está achando que eu estou errado, que eu saí? É óbvio que o caráter que eu tenho, eu teria que sair. Eu não teria como ficar, meus irmãos. De forma alguma. Não para pensar e não faz uma reflexão daquilo que está fazendo. E acaba fazendo tudo como foi ensinado. Essa pessoa é que nem um cão de guarda, ensinado e adestrado.
Você foi adestrado e ensinado, e aí você faz, não para pensar, não vê que aquilo está errado, não deixa Deus agir, sabendo que aquilo está errado, e vai seguindo fazendo aquilo e cometendo, pois está ensinado e adestrado para aquilo ali, entendeu? Não para pensar, não faz uma reflexão daquilo que está errado e continua. Cuidado, é a mesma coisa que na vida secular, alguém está participando de algumas incoerências na vida criminal, ou em algumas negociações espúrias, e está ali cometendo e vai, não reflete, não para, vai acabar onde? Na cadeia. A mesma coisa, isso aqui vai acabar onde? No céu é que não, meus irmãos, porque Deus não é imundo nem sujo. No céu não entra sujeira, pecado, no céu o céu é santo. Vocês estão entendendo? Ah, mas agora já estou ensinando na Assembleia de Deus também que o crente não vai para o céu. Para onde que vai o crente? Eu fiquei extasiado que deixaram um evangelista pregar aqui numa das Assembleias de Deus do Rio Grande do Sul e não tirava ele do altar, não mandava ele sair. E ele dizendo que não existe céu, que a Bíblia não promete crente para o céu, que o crente vai para algum lugar, que não existe céu. Ora, meus irmãos, isso aí é negar a existência da doutrina verdadeira. Claro que a igreja vai ser arrebatada ao céu e depois ela volta com Cristo para julgar a terra no Armagedon e depois estabelece o milênio, o juiz das nações e o milênio, e a igreja vai ficar aí junto com Cristo no milênio na terra e depois novo céu, nova terra. Então, até aí estão negando. Claro que eles têm que tirar o céu, que a igreja não vai para o céu, porque estão construindo o céu deles na terra. Vocês estão entendendo? Bom, vamos à frente para ganharmos tempo, que está ficando um pouco longo. Afinal, nunca estudou a Bíblia. Você foi adestrado e ensinado a obedecer e ser um bom assembleano. Se você estudasse a Bíblia 100%, por mais que vocês se orgulhem que são conhecedores da Bíblia, não são. Porque se vocês fossem conhecedores da Bíblia, eu congreguei em muitas Assembleias de Deus, indoutas, grandes, pequenas, viajei em muitos lugares no mundo. E eu sempre vi crentes pobres espiritualmente. A Assembleia de Deus hoje, não aquela do passado, hoje, aquela que se chama de ignorante era rica. A igreja Assembleia de Deus de hoje é uma igreja pobre espiritualmente e de conhecimento. Aceita qualquer engano, qualquer heresia, qualquer conversa fiada. Por que não estudar a Bíblia? Aprender a ser um bom e ótimo assembleiano. Você entendeu? Obedecer o seu líder sem questionamento, bom cabrito que não vai berrar, mas não aprender a palavra da salvação. Exemplo, através das revistas da EBD, muitos aprenderam através do pastor Antônio Gilberto, que falei no começo, a divorciar-se e cometer tantas coisas erradas. E etc. O evangelho puro não aprenderam, pois o que você aprendeu foi como ser um bom assembleiano. O que você deve fazer é o que o pastor ensinou e pregou para você a vida toda. E prove para mim que não é assim. Prove. Se você questionar, o assembleiano normalmente é quieto, calado. Não tem direito à fala. Se você falar, já não vai crescer mais. Bom, meus irmãos, que são esses teólogos e pregadores contratados e pagos para incutir e meter em sua mente. Pregadores conhecedores, pregadores que discordam, pregadores que falam desde Gênesis e Apocalipse numa sequência, né? Livro por livro, e Gênesis, e vai, fala dos juízes, e os juízes de Israel um atrás do outro, e a pessoa diz, esse é o cara. Aí Bíblia não tem, e aí entra o engano. Cuidado com os doutores, que Paulo falou. Não adianta ser doutor, mas não pregar a palavra de Deus. Pode narrar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, pode falar o número dos livros um por um, pode falar quantos juízes teve, quantos profetas, pode falar tudo. Pode falar os livros de Moisés, os 5 do Pentateuco, pode falar tudo. Mas se ele não tem a mensagem salvífica e não guarda os princípios da palavra, as doutrinas do corpo, alma e espírito, não vai levar ninguém ao céu. E aí as pessoas ficam impactadas por esses homens. E esses homens é o que eles usam, os pastores do presidente, para manter os membros como presa sua. Bom, tudo através de seminários. O bom assembleano aprende tudo a ser um bom assembleano. Se ele tem um culto, ele aprende a ser um bom assembleano. Se tem um pregador, ele aprende a ser um bom assembleano. Se tem uma escola bíblica dominical, ele aprende a ser um bom assembleano. Ali dentro é que nem isso é mais ou menos que nem a Testemunho de Jeová, só não comparando. Bem diferente, né? A Assembleia de Deus ainda não está enquadrada em seita. Mas assim, aprende aquela revista como a Testemunho de Jeová ensina a sentinela, quem está entendendo? E ali ele aprende a ser um bom assembleiano. Ele não aprende a se revoltar contra o pecado. Tem muitas coisas que estão acontecendo na Assembleia de Deus hoje que é intolerável pela Bíblia, mas ninguém fala. Não tem líder, não tem evangelista, não tem pregador, não tem presidente, não tem ninguém. Ninguém fala por quê? Porque estão todos corrompidos debaixo desse sistema, aprenderam a ser ótimos assembleianos e não aprenderam a palavra de Deus e não aprenderam a ser salvos, um crente fiel e salvo. Porque um crente fiel e salvo não tem compromisso com a instituição IEAD, Igreja Assembleia de Deus, ele tem compromisso com a palavra. E aí quando esse pastor começaram a pregar essas coisas incoerentes, ele tinha que ter saído, mas não saiu por quê? Porque ele está domesticado e adestrado como bom cabrito não berrar e fazer parte do bom da instituição
e defender sua instituição, o seu líder, no princípio de autoridade, não se levantar contra ele, não se levantar contra o ungido e continuar sendo um bom assembleano. Vocês têm que entender isso, meus irmãos. Bom, tudo através de seminários, congressos, festas e mais festas. E o que eles aprendem através desses congressos, festas, congressamento, festas e seminários? Ser um ótimo assembleano. Eu fui no último seminário que eu fui da Igreja Assembleia de Deus o ano passado, que antes de eu me desligar em dezembro, que deixa eu dizer para vocês, pregaram todas as doutrinas do dízimo e da oferta, mas não falaram do princípio doutrinário do corpo, não falaram para o cristão se guardar do divórcio, nada. Isso eles não pregam, eles defendem essas coisas erradas. Mas aí eles sempre têm o capricho de pregar a doutrina do dízimo e da oferta. Quer dizer, quem é que não vê a incoerência deles, meus irmãos? Se eles pregam a doutrina do dízimo com tanto cuidado, o assunto da doutrina do dízimo a gente ensinou, acabou. Mas eles ficam sempre falando isso todo seminário. Mas por que não pregam as doutrinas? Porque, na verdade, isso é um sistema, que eles estão preocupados com o dinheiro. Bom, tudo repetido e sempre a mesma coisa nesses seminários. E assim a mosca não muda. E as fezes são sempre as mesmas. Nunca vai mudar a mosca. Vocês estão entendendo? Entra seminário, sai seminário, reunião e reunião, escola bíblica, aqueles 4, 5 lá que não aguenta mais naquela escola bíblica, que ele está morto, não tem mais o Espírito de Deus naquele ensinamento. Se você pega aquela revista, ela já é feita para te nortear e te deter ali dentro. E hoje a Assembleia de Deus está separando os professores de GBD que se detêm na revista, que pregam o que eles estão mandando mascado. Porque eles sabem que se você sair da revista, você vai pregar doutrina para a igreja. Eles não querem que pregue doutrina, eles são malandros espertos, são vorazes. Então eles já vêm enlatados. E se você sair dali, eu sei porque eu passei, me tiraram uma vez, já te tiro da administração. Te envergonha, você é um evangelista, um pastor, te tiro de lá porque você pregou um item doutrinário. Vocês estão entendendo? Então tudo repetido e sempre a mesma coisa. Então assim, meus irmãos, a mosca não muda e as fezes são sempre a mesma. Me perdoe a expressão, sempre a mesma. Você aprendeu o princípio de autoridade. Qual é o princípio? Não se levante contra o seu pastor e contra o seu líder. Mas eu vou dizer para vocês, não quero que ninguém se levante contra mim quando eu instituir um trabalho. Mas assim, se eu tiver errado, se eu estiver cometendo roubalheira, coisas terríveis, é óbvio que membro não vai ficar se levantando com o pastor por qualquer avião de deslize, ele tem que consertar com Deus lá, pedir misericórdia para a igreja, oração. Mas assim, a pessoa está cometendo erros inescrupulosos e está sendo defendido por membros de uma instituição, é muito feio, meus irmãos. De forma alguma, não me serve. Não me serve. Então você aprendeu o princípio de autoridade, que foi o seguinte: ai daquele que se levanta contra o ungido, pois afinal de contas, seu pastor é o pastor. E seu pastor é o pastor e é o cargo máximo da instituição que você participa, é o bispo primaz. Vocês estão entendendo? Ninguém pode se levantar contra ele. Ninguém pode falar nada contra ele. Vocês estão entendendo? Ninguém pode tocar nele. E aí por isso que alguém diz assim, mas você está tocando no ungido, você tocou no missionário. Ninguém tocou no missionário. Ninguém tocou no Daniel Berg, no Gunnar Wing, até que eu saiba, não há necessidade, foram homens libados. Muito mais que o missionário, mas tem gente que diz que o Daniel Berg e o Gunnar Wing, porque as pessoas idolatram. Então nem o Daniel Berg, nem o Gunnar Wing, nem o missionário, ninguém é melhor que ninguém. Mas ninguém tocou no missionário, está tocando nem na instituição do Daniel Berg, que o Daniel Berg e o Gunnar Wing, se estivesse vivo hoje, não ia concordar com essas coisas de forma alguma. Então está se tocando no que está errado na Deus é Amor, na Assembleia, em qualquer denominação neopentecostal ou pentecostal, vocês estão entendendo? Então para com esse jargão, não toca no ungido, você tem inverso, você está falando mal, que falando mal. A pessoa está cometendo inúmeros erros e você está ali defendendo aquilo ali, dizendo que alguém que está contra o pecado e o erro está falando mal. Não, de forma alguma. Vocês entendem, meus irmãos? Vocês precisam acordar para essas coisas. Então ninguém está tocando em ungido, que é o princípio da autoridade que eles ensinam. E quem sair da Deus é Amor ia morrer, ia ter um câncer na garganta, um câncer na língua. Quem sai da Assembleia de Deus fica doente, tem que voltar para a mãe, porque se não voltar para a mãe vai ser destituído da salvação, não vai ter salvação. Cuidado com isso. Não existe isso, meus irmãos. Não existe que um dia tem um dia do perdão divino para todas aquelas pessoas voltar, porque eles tinham que voltar para aquela instituição para ser salvo. Vocês estão entendendo? Porque noutras eles não iam ser salvos. Para com isso. Isso é idolatria. Você vem dizer para mim no meu vídeo que não é idolatria? Pelo amor de Deus. Então saia, não comente. Se é para você comentar alguma coisa, você vai passar vergonha, não comenta.
Não comenta porque é ridículo, os irmãos vão cair debaixo do teu comentário malhando você, porque os irmãos aqui do canal conhecem a verdadeira palavra de Deus, estão defendendo, não é líderes, nem a minha, estão defendendo a palavra. Vocês estão entendendo? Então, falando da Assembleia de Deus, ele se tornará o sumo vigário, em se tratando na Assembleia de Deus muito mais que na outra igreja. A Assembleia de Deus é amor. Então, a liderança é o sumo vigário. O pastor é o que é o sumo vigário na Igreja Católica? É o substituto de Cristo, o Papa na terra. O Papa é o vigário de Cristo na terra, quem está entendendo? Porque a palavra vigário, ó vigário de Cristo, não me fala de Cristo, se não me falha a memória, é substituto de Cristo na terra. Então esse pastor aqui, por que eles ensinam o princípio de autoridade? Porque esse aqui é o sumo vigário. Vocês estão entendendo? Ninguém vai poder, se tratando da Assembleia de Deus, da Deus é Amor, falando dessas igrejas, ele se tornará o sumo vigário, que faz as vigarices e não só as vigarices, mas que também conduz você a Deus. Além deles conduzir vocês a Deus, eles cometem essas vigarices, esses dinheiros, não quero nem falar, vocês estão entendendo? Mas como ele é o sumo vigário de Cristo, o substituto de Cristo, ninguém pode tocar neles. E eles vão continuar sendo o sumo vigário, o substituto de Cristo, e ninguém toca neles pelo princípio de autoridade que eles ensinaram dentro da congregação errado, que eles não ensinaram o verdadeiro princípio de autoridade, ensinaram para ninguém encostar neles. E aí vai continuar isso aí. E eles cometendo, na verdade, as vigarices na questão de vigário. Vocês estão entendendo? Bom, então ele é a voz de Deus. Caso ele esteja te jogando ou puxando ao inferno, você não tem a ver com isso. E desça obedecendo seu pastor. Bom, então cuidado. Que se ele tiver em todas essas vigarices, sendo o substituto, o vigário, cometendo essas vigarices e ele está te puxando para o inferno, você não tem nada com isso, né? Cuidado. Será que você não tem nada com isso? E ele vai te puxar para o inferno. Vocês estão entendendo? Tenha muito cuidado com isso aqui que eu estou falando, viu? Então então eu vou repetir para vocês não esquecer. Então ele é a voz de Deus. Caso ele esteja te jogando ou puxando ao inferno, você não tem a ver com isso. E desça obedecendo o seu pastor e o seu líder para o inferno. Quem está me entendendo? Essa é a orientação assembleiana. Obedeça a ele sem questionar. Afinal de contas, você não responde pela sua vida. Quem responde é o seu pastor. Está errado. Porque ele já incutiram tanto em você o modo que você vive, o modo que você fala, o modo que você anda, a instituição que você defende, o líder que você defende, já te ensinaram o princípio de autoridade, que você não pode se levantar contra o sumo vigário de Cristo na terra, que nem o Papa da Igreja Católica, que eu já falei antes, ofte vigário de Cristo, que é o sumo, o vigário de Cristo, que representa Cristo. Quem vai se levantar contra o representante de Deus? Então você entendeu? Então você vai acabar se ferrando, porque já ditou tudo. Vocês estão entendendo? Afinal de contas, você não responde pela sua própria vida mais. Você não tem nem direito de pensar. Se você pensar e falar a verdade, você já vai ser desligado, cortado. Então você se tornou uma marionete. Você está entendendo? E você vai acabar respondendo por tudo diante de Cristo também, porque você não é uma criança espiritual mais. Vocês estão entendendo? Tem membros da Igreja Assembleia que são mais espertos que os pastores, porque estão dentro da igreja há 40, 50 anos. Sabe de tudo que eu estou falando, vão responder naquele dia, porque diante do sumo advogado, do sumo pastor, não vai ter conversa. Quando ele sentar a cadeira de juiz e deixar essa cadeira de advocacia, não vai você chegar lá e dizer, não, mas é que eu fiquei lá para obedecer meu pastor, porque eu não podia ser alguém que ia questionar. Ele vai te colocar a Bíblia, os livros, o livro e os livros, e vai te julgar pela palavra. Você foi cúmplice, você concordou, você roubou junto, você adulterou junto, você fornicou junto, você não defendeu a palavra, você manchou o nome de Cristo, você fez parte dessa organização criminosa, de alguns lugares já está sendo organização criminosa, vocês estão entendendo? Então você vai responder junto, vocês entendem? A mesma coisa que eu gravei no vídeo anterior que não gostaram, ora, pelo amor de Deus, meu irmão, o assunto aqui é só essa, quero me manter só nessa aqui, vocês estão entendendo? Quem está gostando desse vídeo vai deixar um comentário especial, vocês estão entendendo? Tenho certeza, porque aqueles que não gostam, eu sei que vão vir com um comentário muito gigantesco. Vocês estão entendendo? Então comente, meus irmãos. Fui à igreja, comecei a ouvir a mensagem, me tornei um bom assembleiano. Não me tornei um crente salvo. E não aprendi 100% a palavra como ela é, mas me tornei um ótimo e bom assembleiano. Um defensor do meu líder e um defensor da minha instituição,
que entendi o princípio da autoridade errado e que tem que ficar como um bom cabrito que não berra calado. Vou concluir agora. Bom, meus irmãos, eles passam a coordenar tudo que você faz. E você passa a gostar de ser coordenado ao invés de ser orientado. Você não é mais orientado, você está sendo coordenado. E isso, muitas festas, e todo dia festa, e todo dia comida, e todo dia bolo, você não vive mais para você, não vive mais para frente, porque tem muito casal destruído, família destruída. Ninguém vai mais no lugar que quer, vai só para a igreja, vai só nos lugares que eles querem. Eles dominam você não vive mais para os seus filhos, não vive mais para a sua família. Eu sempre vim orientando isso, tanto é que a minha filha está de pé, porque eu nunca deixei encontro de jovens na Igreja Assembleia de Deus. O pastor Luiz Antônio dizia, não deixo não, eu estou vendo esses jovens aí, eles não fazem nada que presta. Não que a minha filha seja melhor, tinha mais alguns jovens que estavam indo lá que também eram bons, mas os bons acabavam se corrompendo pelos ruins. Entendeu? E eu, graças a Deus, hoje eu glorifico a Deus. Minha filha está trabalhando desde os 18 anos, é uma bênção de Deus, obediente, ajuda a mãe dela. Graças a Deus que Deus me deu esse perfil. Mas a minha filha não era aquele tipo de menina que ficava brigando comigo, que queria ir. A minha filha foi tão bem orientada, porque a gente dentro de casa tem que ser um farol, uma luz. E a luz do líder, o líder ele é pastor, ele é bispo, um sacerdote dentro da casa. Ele tem que ser uma luz mais forte que as demais luzes, porque as luzes têm que se ofuscar diante daquela luz da liderança. E a liderança tem que ser uma luz forte para que os filhos entendam, não, essa luz aqui eu tenho que seguir ela, porque se eu seguir essa luz aqui eu vou estar sempre na paz e na clareza, não vou estar em treva, porque essa luz aqui é uma luz que está seguindo o caminho do Deus do céu. Vocês estão entendendo? E hoje a gente vê que isso valeu a pena. Não, dependendo do lugar que está, não deixe seu filho se misturar, porque tem jovens da Igreja Assembleia de Deus que são mais mundanos e perversos, a grande maioria, do que os seculares, que estão lá trabalhando e lutando pela vida. Vou dizer e vou falar, cretinos, nojentos, namoradores, imundos, foge de pastor, não chega perto de pastor, corta a volta de pastor, tem um medo de pastor, principalmente se o pastor for esse assim que nem eu, que não faz rodeio. Eu cansei de ver gente cavocando e capinando quando chegar no pátio da igreja. Eu dizia, ué, o que está acontecendo comigo? Será que eu tô pegando fogo, tô assim estranho, o que tá acontecendo comigo? Tô pintado, olhar minha roupa, o que tá acontecendo comigo? Ó, sumindo menino e rapaz. Eu ia, às vezes, culto que eu ia pregar, eu sumia. E eu via lá aqueles que gostavam das coisas de Deus, 1, 2, 3, 4, digo, vocês mesmo. Deus está aqui para vocês mesmo. Então entenda uma coisa, a grande maioria são libertinos e perversos, não deixe. E o líder de jovens da igreja, normalmente, nunca é escolhido quando é homem de Deus. É aquele mundano, aquele bem liberal que é colocado lá na frente dos jovens, para fazer o teu filho ficar liberal e no futuro trazer um divórcio até para o teu filho, recém-casado, precocemente, e destruir a vida dos teus filhos. Cuidado, meus irmãos. Igreja que de hoje em dia, essas igrejas aí pentecostais que perderam o rumo do céu, você não vai pensar que é um lugar onde você está guardando a sua família em paz. Cuidado. Tenha muito cuidado. Aí dentro tem muita gente criminosa, tem muita gente aí safada que não está dentro dessa igreja por evangelho, não. Ele está lá para ser um bom assembleano, um bom defensor da sua instituição. Você entendeu? Eu conheci um pastor da Igreja de Deus e Amor, que aonde ele ia, ele levava todos os filhos dele, tudo desviado. Ele tinha 6 ou 8, e tudo os marginal. E aí, quando alguém queria falar contra o presbítero ou o pai dele ali, os filhos chegavam e ameaçavam os membros. E ninguém tocava no velho, porque eles eram tudo com uma família corrompida. Você entendendo? E no comando da igreja. Então tenha muito cuidado. Não é porque está dentro da igreja que todo mundo é bênção. Esse vídeo aqui é voltado 100% à Assembleia de Deus, mas se Deus me orientar, eu vou dando uma pincelada conforme vou me lembrando, tá certo? Então, meus irmãos, eles passam a coordenar tudo que você faz e você passa a gostar de ser coordenado ao invés de ser orientado. Eu aqui oriento, eu não coordeno ninguém, aqui ninguém vai coordenar ninguém, não. Não, você não pode, estou te orientando. Você decide se você quer seguir a orientação. Se você viu Deus, se você sabe que, se você comprovou ao longo do canal, dos vídeos, que isso é de Deus, agora goela abaixo, não, de forma alguma. Por exemplo, tem gente aqui que luta comigo, briga comigo, que não pode usar uma calça jeans, mas aí comete coisas mais terríveis. Eu estou orientando a verdade aqui. Eu estou dizendo para alguém que nunca usou uma calça jeans que você pode usar uma calça jeans, porque é muito pior os pecados que você comete do que uma calça jeans. Deus não vai te condenar por uma calça jeans, tenho certeza. Agora vai te condenar por você defender um líder corrupto. Você entendeu? Você entendeu? Não vou dizer que uma mulher com um pequeno racho numa saia vai ser salva, mas não posso dizer que não vai ser. Agora, tem gente que está costurando um rachinho assim na saia de uma irmã na porta da igreja, controlando ela, carimbando uma carteira, deixando ela tomar uma ceia, e roubam milhões de dólares da igreja.
Vocês estão entendendo? São perversos, cretinos, fazem bucanal, fazem tudo que é tipo de coisa, sai, adultério, fornico, por baixo dos panos escondidos. Está lá querendo coar um mosquito e engolir um camelo. Eu não estou dizendo que você tem que andar com a saia rachada. Cada um faz o que bem entender. Eu estou dizendo que no sentido da proporção daquilo que está sendo feito da igreja, é uma hipocrisia tremenda. Que Deus abençoe. Chovendo de novo aqui no estado do Rio Grande do Sul. Glória a Deus por isso. Bom, meus queridos, vamos terminar. Então, eles passam a coordenar tudo que você faz e você passa a gostar de ser coordenado ao invés de ser orientado. Você passa a ser uma pessoa que não tem mais visão, que não fala, e você passa a ser robotizado. Sabe o que é uma pessoa robotizada? A roupa que você vai usar, é eles que vão ditar, seja na IPDA ou na Assembleia. Eles que vão ditar. A Assembleia diz que você tem que andar mundano libertino. A Deus é amor impede você de usar uma calça jeans. E concorda com tantas outras coisas podres. Vocês estão entendendo? Eles começam a ditar como é que você tem que viver, comer, o dia que você come, o dia que você não come, o dia que você jejua, Não é assim. Não é assim. Deus não deu direito de uma instituição fazer isso com você. Você tem que ter livre-arbítrio de você ir e vir. Você tem que viver em paz. Você que decide. Se você quer usar uma calça social, se você quer usar uma calça jeans, elas têm que glorificar a Deus. Se você quer jejuar amanhã, ou se você quer jejuar no domingo, ou se você não quer jejuar essa semana, quem decide a sua vida é você. Você não tem que ser um bom assembleano, um bom Deus amoriano. Você tem que ser um cristão salvo, convertido, lavado no sangue de Jesus, que vai ir para o céu. Você tem que aprender a palavra, não é ser um bom cristão de instituição. Defensor de instituição, vocês estão entendendo, meus irmãos? Agora tem que pegar um ar que até me irritei. Você entendeu? Como pode alguém querer te fazer você ser o que você não é? Você não queria ir no fim de semana num lugar, tem que ir, porque a igreja está dizendo que você tem que ir. Você está cansado, não quer ir, você bota outro, vai outro, tem como. Não, você tem que ir. Você entendeu? Você tem que fazer tudo que aquela gente quer que você faça. Está errado. Está errado. A igreja não vai deixar de existir, o evangelho não vai deixar de existir, nada vai mudar se você ficar em casa fim de semana, no outro fim de semana você ir. Entenda isso. Ué? É normal um líder se preocupar quando alguém não vai na igreja? É. Mas aí ele vai saber, não, fulano ficou em casa, está descansando. Amém. Agora não tem que vir, porque se não vir vai ser cortado. É isso que a gente aprendeu. Então a gente não aprendeu a ser um cristão autêntico. Viver em paz, respirando, cuidando da família, servindo a Deus, tendo amor e paixão por aquela instituição, por aquele pastor, porque realmente é algo verdadeiro. Não, a gente está seguindo uma instituição errada, corrupta, que está impondo regras sobre a gente, está dominando a vida da gente, está fazendo a gente refém. Vocês entendem? Se não monetizar o vídeo, para mim também não importa, irmãos. O canal não surgiu no sentido de ser monetizado. O YouTube não está monetizando porque eu falo, tem coisas que eu falo e não mando recado, mas eu não estou preocupado com monetização. Não estou mesmo. Vamos aqui terminar. Então você passa a ser robotizado. Aí a roupa que você usa, a comida que você come, a mulher a qual você vai namorar, cuidado, hein? Eu sou um conselheiro sobre casamento, tenho experiência larga na vida de conselho. Não é agora no canal, desde que eu estava nas 3 igrejas que eu congreguei, eu sempre aconselhei. O que eu vi de pessoas rebentadas na vida conjugal por causa disso aqui, a igreja, irmão, não revela casamento. Não existe revelação para casamento, nem profecia para casamento. Vocês estão entendendo? Eles não podem decidir, mas tem que casar com a menina aqui da Assembleia de Deus, essa menina aqui dessa congregação, porque você... Não, meus irmãos. Você tem que casar lá dentro, porque você está lá dentro, porque você faz parte, e é bom porque todo mundo pensa igual. Mas estão fazendo as pessoas casar com pessoa errada, vocês estão entendendo? É óbvio que você está numa igreja verdadeira, você vai casar com alguém dali da igreja. Mas eles estão querendo fazer você casar com quem eles querem. Escolhendo o casamento para você, mandando na sua vida, em tudo, interferindo em tudo. Escuta o que eu vou dizer. Mulher e homem para casamento não é Deus que revela e não é profecia. Isso aí, Deus respeita a tua ideia. Você vai escolher uma pessoa certa, correta, diante de Deus, que faz as coisas certas. Aqui você mais observar que está dentro dos padrões. Mesmo assim você está sujeito a incorrer no erro. Mas se você fizer isso, o percentual de erro vai ser muito pequeno. Então você vai casar com a pessoa que você escolheu, porque as nossas escolhas mandam muito na nossa vida. Deus nos dá o direito de escolha e decisões. Cuidado com as tuas escolhas e com as tuas decisões. Não deixe uma instituição ou alguém escolher por você e decidir por você o que você precisa decidir na sua vida.
para que Deus venha depois abençoar o seu matrimônio. Aí tem coisa que está dizendo, Deus está dizendo assim, não fui eu não, foi teu pastor. Não foi eu que escolhi nada para você, eu te dei livre-arbítrio, não me põe nisso aí, me tira fora disso aí. Eu nem estava aí quando aconteceu. Entendesse por que está dando errado? Cuidado, hein? Então eles escolhem até a mulher com quem você vai casar. Como você ter... eles ditam até como você tem que ter relação sexual. Me perdoe o que eu vou dizer. Vou ter que falar aqui, eu não sei, não vai monetizar. Não vai e nem estou preocupado. Entendeu uma coisa? Porque eu disse para minha esposa, eu não estou preocupado com monetização de YouTube, Marac. Minha esposa querida, não estou. Não é porque tem só 11 mil, pode ter 500 mil inscritos, 1 milhão, não estou nem aí para monetização. Quer monetizar, monetiza. Não quer, não monetiza. Porque o canal começou no outro foco. Então entenda uma coisa. Como é que você vai se deitar, como é que você vai... Eles não te ensinam certinho lá como é que a mulher e o homem têm que se vestir dentro do quarto, como é que eles têm que se despir no momento da sua intimidade sexual, como é que eles têm que fazer as coisas, uma orientação. Não? Eles ditam as regras para você. Tem uns que chegam até a dizer que você tem que cometer sexo aberrativo, porque é isso a visão deles. Cuidado, hein? Cuidado, eu tenho ensinado vocês aqui muito sobre essas coisas. O cristão é equilibrado. Tem uns que te ensinam que você não pode nem tirar roupa no momento de intimidade. Outros dizem que você pode fazer o que quiser. Nem um e nem outro. É o equilíbrio. Cuidado. Vocês estão entendendo? Por isso que existe um quarto na casa. Quando se fecha a porta, o casal, na sua intimidade, pode estar despido. Vocês estão entendendo? Como é que um casal vai praticar a sua intimidade, o ato de intimidade do seu relacionamento? Sinceramente. Então, cuidado, vocês estão aprendendo a ser um bom assembleano, um bom deus-amoriano, mas não estão aprendendo a ser alguém que conhece a palavra de Deus. Vocês entendem? Nem era isso aqui, não estava junto, mas Deus mandou falar isso aqui, entendeu? Então eu vou falando. Então, meus irmãos, como você ter relação sexual, eles ditam quantos filhos você tem que ter. A Assembleia de Deus ensina você a planejar a família. Às vezes ter um filho só, tá errado. A Deus é Amor ensina você a ter 10, 12, em números, está errado. Você tem que estar debaixo da orientação de Deus. Deus vai saber quantos filhos que vocês vão ter. Vocês estão entendendo? Cuidado com o jugo, cuidado com os extremismos, cuidado com o liberalismo. Cuidado, anda no centro da palavra. Outra coisa, eles vão decidir a empresa que você vai trabalhar, quais os tipos de negócio que você deve fazer. Você não tem mais domínio nem diretriz para você se tornar uma pessoa, um profissional de sucesso. Às vezes Deus tem um caminho bom para você através de uma empresa, você não pode. Vocês estão entendendo? Em tudo isso você é orientado a fazer como bom assembleano. Vocês entendem? Você não tem um poder de decisão. Outra coisa, teu salário e teu dinheiro não é mais teu, porque eles estão sempre inventando uma coleta e outra. Uma coleta e outra, ou é coleta para tijolo, é coleta para isso, é coleta para aquilo, é coleta para o bebedouro, é coleta para restaurar a parede da igreja. Ô, meu irmão, fala sério, uma igreja que entra dinheiro que nem água, por que não tira do cofre para pintar uma igreja? Aí pinta a igreja, você tem que pagar a pintura da igreja, aí reforma a igreja, você tem que pagar a reforma da igreja. Aí tudo que acontece, faz um comes e bebe, por incrível que pareça, você tem que trazer as comidinhas de casa para os irmãos comer entre eles. Meu Deus do céu, a igreja não paga nada, não faz nada. A Assembleia de Deus é incrível o quanto ela é maligna nesse aspecto, muito mais que as outras igrejas nesse aspecto, entendeu? Então você coleta e mais coleta, aí é coleta missionária, aí põe uma foto dos irmãozinhos queridos da África lá, morrendo no deserto, sendo comido por urubus, para tocar na mente, faz coleta. Isso é um crime. A África, nem toda a África é um lugar ruim, é os pontos mais dificultosos que eles usam para caçar dinheiro, é coleta missionária. E por que eles não fazem missão e não fazem as pinturas da igreja, das entradas gigantescas da igreja? Eu trabalhei em lugares aqui que entrava 100, 120 mil reais por mês, 150, 200, 300, 400, 500, isso é dinheiro demais, isso dá para fazer tudo nas igrejas. Para onde tem esse dinheiro? Para eles comprarem fazendas, barcos, imóveis caríssimos. Por isso, e fico sempre coletando de vocês. Então vocês não podem pensar. Vocês não têm direito de pensar. Se você é um pensador, não pode ser um bom assembleano. Então você parou de pensar e se tornou um bom assembleano. Porque se você pensar e falar, se você não for um cabrito quieto, que o bom cabrito não bera, você não vai poder ser um bom assembleano. Vocês estão entendendo? E o que está acontecendo? Aí eles vão ali, manipulando a mente das pessoas, as pessoas não falam mais. E aí a pessoa não é dono mais nem do dinheiro, porque ele tem que devolver os dízimos, que no meu ponto de vista tem empregado aqui, que são fiéis, certo? Porque não existe manutenção da obra sem os dízimos, e as ofertas alçadas. Votos, se você quiser entregar, se você quiser ajudar uma obra que a igreja está desenvolvendo, tipo uma obra missionária, qualquer coisa, é com você.
A igreja não pode criar um projeto missionário que seja além do que ela pode caminhar, além do alcance das suas pernas, colocando a responsabilidade em cima dos membros. Se os membros já estão colocando lá um valor exorbitante, para uma igreja, por exemplo, que tem 1.000, 1.500 membros, entra assim, 100, 200, 300 mil reais. Faça com esse dinheiro o que tem que fazer. Estão embolsando e exigindo mais. Aí aquele embolsa para eles e continua exigindo duplicadamente de novo o valor que era para ser já administrado daquele que os irmãos devolverem dízimo e oferta. Estão entendendo? Então isso é malandragem deles, malandragem. Você não vai mandar mais nem no seu dinheiro. Vocês estão entendendo? Sempre inventando uma coleta e outra para qualquer projeto ou reforma. Sendo assim, os dízimos e as ofertas e votos entregues voluntariamente não são suficientes, porque eles vão estar sempre pedindo. Vocês estão entendendo? É óbvio que uma igreja quando está começando é normal pedir para um microfone, pedir para uma caixa, pedir para aluguel. É uma igreja, está começando, mas uma igreja que caminha dentro de um padrão financeiro grande tem que administrar aquele dinheiro nos assuntos da igreja. Vocês estão entendendo? Então, meus irmãos, tudo isso, claro, não como crente salvo, conhecedor da palavra você faz, e sim o faz como bom assembleano. Você devolve, você dá, você ajuda, você defende seu pastor, defende sua instituição, você não berra, você não fala, você não pensa, você não come, você não bebe o que você quer, você não vai onde você quer, você não faz nada. Tudo não visando ser um crente salvo. Porque se algumas coisas dessas que está sendo feita fosse no sentido da santificação da doutrina, está apto pela Bíblia. Mas isso aqui tudo está se fazendo em prol de ser um bom assembleano. Fui até a igreja, me converti na assembleia, me tornei o quê? Um crente salvo ou um bom assembleano? É óbvio que me tornei um bom assembleano. Falou com vocês o pastor Levi Longaray. Se Cristo não voltar, nos veremos no próximo vídeo. Fica em Cristo, pois em Cristo você jamais será enganado ou confundido. Não fique em instituição, não fique em liderança, mas fique em Cristo, porque em Cristo você jamais será enganado ou confundido. E se você puder fugir um dia dessas Babilônias e se infiltrar dentro de uma congregação humilde e simples que sirva a Deus, o faça, porque Deus não vai te reprovar.